Bem-vindos, voltamos a abrir as portas para mais um 45 minutos a Porto. Esta semana temos como prato forte, não é? O jogo entre Porto e Benfica, o clássico que ocorreu na passada sexta-feira, e o Porto perdeu em casa com o Benfica por 1-0, golo marcado por Rafa aos 72 minutos da partida. O jogo fica claramente marcado por a amostragem do cartão vermelho ao Eustáquio em cerca de 3 minutos, mais coisa, menos coisa. Duas faltas do Eustáquio em cima do Bá, do lateral direito do Benfica. O Porto jogou então com o Benfica. Vamos fazer toda a análise possível e imaginária em relação a este clássico que ditou 3 pontos para a equipa encarnada. E o Porto, que há 10 jogos, há 10 clássicos que já não perdia com o Benfica. Portanto, o Porto teve durante 3 anos com 2 empates e 2 empates e várias vitórias em cima do... Isso. Do Sport Lisboa e Benfica. Desta vez, passados estes anos, o Benfica voltou a ganhar no Estádio do Dragão, outra vez com um gol do Rafa, outra vez também na segunda parte. Como eu estava a dizer, vamos então olhar a este Porto 0, Benfica 1. Vamos também olhar muito de repente para aquilo que vai acontecer em Bruges, ou aquilo que poderá acontecer em Bruges, já que o jogo está a ser gravado uma terça-feira, portanto o jogo é quarta-feira, e quando o programa passar já o jogo aconteceu. Portanto vamos só dar aqui uma pequena pincelada em termos de 11, e depois vamos também olhar para o jogo com o Santa Clara, jogo às 3h30 da tarde, hora continental, porque nos Açores serão 2h30 da tarde. Comigo, para me fazer a companhia, já cá estão o António Martins, o Hélder Sousa e também o José Sousa. Bem-vindos aos três. O Porto, como disse há pouco, recebeu no Dragão e perdeu com o Benfica por 1-0. Foram a jogo os jogadores que estavam o Porto foi a jogo com o 11 praticamente esperado. Se calhar pensaria-se que o João Mário pudesse ser titular, mas não recuperou da lesão e, portanto, foi PP para o seu lugar. E Galeno jogou a titular nesta partida do lado esquerdo, com Diogo Costa na baliza, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu e PP na zona defensiva. Depois no meio campo, Uribe, Eustáquio, Otávio e Galeno, e na frente a dupla do costume, a dupla que mais golos tem dado à equipa do Porto, e entendem-se às mil maravilhas, Taremi e Evanilson. Começando então a falar deste jogo, José Sousa, bem-vindo. O Porto, uma ideia muito geral em relação a esta partida entre Porto e Benfica, e depois já lá vamos aos momentos do jogo, às estatísticas, tudo e mais alguma coisa. Portanto, para já, a ideia com que ficaste deste Porto-Benfica no segundo clássico do Futebol Clube do Porto no campeonato. Ora viva, uma ideia de que saí de lá vencido, mas não saí de lá convencido. Aliás, já saí mais aborrecido do Estádio do Dragão em jogos que não perdi do que propriamente este, porque eu senti que a equipa deu tudo e há jogos de infortúnio, foi o que aconteceu. O Porto, enquanto jogou de 11 para 11, foi claramente superior, incomparavelmente superior. Há ali um devaneio do Eustáquio, e quanto a isso não há nada a dizer. Acho que qualquer um deles é justificado para amarelo, portanto não vale a pena dizer que o quarto aí não foi exigente, ou foi demasiado exigente. É o que tinha que ser, não há justificação nenhuma, é amarelo incontestável em qualquer um dos lances. Lamento é que o árbitro não tenha sido tão rigoroso noutros lances, porque há pelo menos 2 oportunidades para colocar o Bá fora de campo e ficarem novamente as equipas equilibradas. E de referir que o Porto, mesmo a jogar com menos 1 até o final da primeira parte, continua a bater-se igual para igual, até com algum ascendente. A segunda parte foi diferente.
o Porto, de facto, tentou ali segurar, e eu percebo a estratégia, que era tentar segurar o máximo possível, porque as energias que o Porto tinha que dispor para conseguir acompanhar o jogo era muito superior às do Benfica, e provavelmente nos últimos 5, 10 minutos o Sérgio Conceição ia pôr a carne toda no assador, de resto como acabou por fazer. E aí tentar a vitória. O Benfica teve, obviamente, durante a segunda parte, maior domínio do jogo, em termos de posse de bola, sobretudo, mas não em termos de grandes ocasiões de golo. O Benfica tem 2 claras oportunidades de golo, o Porto também tem o Porto tem uma oportunidade de golo que eu ainda hoje não consegui perceber como é que a bola não entrou, que é logo aos 15 minutos, uma jogada extraordinária do Porto, quando ainda estavam a jogar de 11 para 11, o Benfica, depois já quando estava a jogar com 11 para 10, com uma vantagem nítida de um jogador, também criou oportunidades de golo, criou algumas claras, mas relativamente ao resultado, eu penso que o resultado mais justo seria o empate. Se me apontasse uma pistola à cabeça e dissesse que eu tinha que escolher de forma justa quem é que se tinha que haver um vencedor, eu também diria que se tivesse que haver um vencedor seria o Benfica, porque jogou, embora em superioridade numérica acabou por ter maior domínio do jogo, mas o resultado, para mim, mais justo seria o empate. Seria bom para todos, seria bom para o campeonato, mas pronto, ainda é cedo, estamos à 10ª jornada, e o Porto há de conseguir saber responder, e como ninguém é perfeito, o Benfica também há de ter os seus momentos de menos felicidade. Aquilo que aconteceu ao Porto pode perfeitamente acontecer ao Benfica, e uma coisa sabemos, é que o Porto já demonstrou este e todos os outros anos, mas este ano até em particular, que consegue levantar-se quando cai. Falta perceber se o Benfica sabe levantar quando cair, porque até agora não caiu. Vamos ver como é que vai correr. Helder, agora passo-te a bola para ti. Também com que ideia é que tu ficaste no final deste Porto-Benfica que deu vitória à Águia na Casa do Dragão? Olha, boa noite. Olha, fui ao Dragão, um bocado sem contar. E pá, vi no Dragão muitos Portos e nunca vi Porto perder. O Porto sempre ou ganhava ou no limite empatava. Pá, pronto, há para vez para tudo, não é? Durante mais jogo, de facto, há a haver um vencedor, se calhar por isso o Benfica, porque teve mais oportunidades, também devido a ter jogado muito tempo com mais um. Agora, o caso do Eustáquio, até uma falta para amarelo, a segunda até, se fosse meio direto, nem na maldade, porque ainda por cima uma falta completamente desnecessária na área quase do adversário. Embora acho que o Bá também devia ter sido expulso. Aliás, o Roger Smith mostrou que é um treinador inteligente, que ao intervalo tira 3 amarelados. O argentino, o Enzo, tirou o João Mário e o Bá, porque ele percebeu que se jogassem os 3, um deles ia para a rua logo na segunda parte. O Sérgio tentou ser ao jogo, do meu ponto de vista, acho que fez bem. Well, deixa-me só te dar só uma nota. Eu acho que o Schmidt foi muito inteligente, mas deram-lhe demasiado tempo até para ele ser inteligente, não é? Porque se tivessem atuado como devia ser, ele tivesse lá a inteligência que ele tivesse, já não ia ter tempo de o fazer, não é? É verdade, portanto, é verdade. Se me derem mais uns segundos para pensar de qual que dão aos outros, eu também sou inteligente, não é? Porque eles já devem estar cá fora, não é? Sim, tomando lá. Obrigado pela dica, que faz todo sentido. E entretanto, na segunda parte, pronto, a equipa começou a ressentir-se, porque de facto jogar com menos um durante uma hora de jogo é bastante. E pronto, depois surgiu o gol num lance de contra-ataque, há que salientar isso, o Porto estava no ataque e depois no contrapé o Rafa faz o gol. Mas estou convencido que 10ª jornada, faltam 24 jogos, vai haver a paragem para o Mundial de 2 meses, vai ser quase uma nova época em janeiro, e a sorte não dura sempre, e vai haver lesões e castigos e perdas de forma, e eu estou convencido que o Porto vai dar a volta e vamos ganhar na Luz por mais com um golo e ficar com um gol baratos superior, portanto.
Foi quando eu disse ao meu sobrinho, opa, não te preocupes que a gente ainda vai ganhar o campeonato. Portanto, Pois, quer ganhar jogos, quer ganhar campeonatos, não é? campeonatos, para que jogos há muitos, campeonatos é que há só um por ano. António, o Porto perdeu por 1-0, mas pelo menos dentro da primeira parte acabou por dar bem conta do recado, mesmo estando a jogar com mesmo estando a jogar com menos um, e até ao final da primeira parte o Porto até teve, como disse o José Sousa há pouco, ainda teve algum ascendente em relação à equipa do Benfica. Ora, boa noite. É verdade. Há claramente um jogo antes da expulsão e depois da expulsão, não é? Até aos 27 minutos o Porto estava claramente por cima do jogo, não é? E a qualquer momento podia fazer um golo, que era o que estava à espera. Dá-se a expulsão, isso todos temos a mesma opinião, que o Eustáquio é bem expulso, não há nada a dizer sobre a arbitragem. E depois, logo a seguir, todos também estamos de acordo que podia ter havido uma expulsão para o lado do Benfica. O árbitro assim não quis. É o critério do árbitro. O critério estava a ser muito exigente para os dois lados, igual. Mas nessa altura, a pergunta que eu faço era, ele não expulsou e aceitamos. Há quem aceite, não é? Mas e se tivesse expulso o VAR, ninguém também podia dizer que não era bem expulso, porque estávamos todos a ver que ele tinha acabado de fazer uma falta e quase na mesma jogada voltou a fazer uma falta, nem deixou o Porto jogar, não é? O jogo estava constantemente parado. Mas eu no final do jogo, ao contrário, se calhar o Hélder não estava muito satisfeito, mas eu estou satisfeito com a equipa do Porto. É que enquanto estiver lá o Sérgio Conceição, nós só podemos esperar isto, não podemos esperar outra coisa. Claro, concordo contigo. Eu sinto chateado de ter perdido, mas não pois, sinto chateado porque sabia que íamos dar a volta. Sim. Pois. Claro, eu também, eu até disse, eu há jogos que não perdi, saí mais chateado com o que saí na sexta-feira. Eu saí de lá. É só nesse sentido. Com a sensação, porque claro, ninguém bem satisfeito, não é, com o resultado, mas vim satisfeito com aquilo que foi a resposta da equipa, o compromisso da equipa e com o próprio grito de revolta. Não nos podemos esquecer que há 2 épocas atrás aconteceu uma coisa parecida. Estávamos numa desvantagem maior, porque estávamos a mais um ponto e tínhamos menos tempo para recuperar. Calma, ainda só passou, nem um terço do campeonato passou, não é? Exatamente. E nós até podemos ver pelos festejos da equipa adversária que eles, com 10, não é? Também nos temeram bastante, não é? Sim. Se vocês repararem, o Porto, mesmo com 10, o treinador pensou foi em ganhar o jogo. O Porto acabou por perder o jogo porque tentou ganhar. Foi porque se o Porto quisesse manter as linhas um bocadinho mais atrás, tirava o Evanilson, metia um jogador de meio campo, segurava mais ali, mas não, o Sérgio, pronto, um bocadinho mais contido, mas a equipa continuou sempre a tentar jogar mais do que o Benfica. O Benfica teve mais posse de bola, mais controle do jogo, mas o Porto tentou sempre chegar mais à baliza do Benfica do que o Benfica tentou chegar à baliza do Porto. E o curioso deste jogo é que o Benfica acaba de fazer um golo no contra-ataque. Que foi uma jogada de contra-ataque em que o PP vai à frente e depois é claro que a velocidade para recuar já não é mesmo. E estávamos 4-4 e eu por acaso vi essa jogada e disse, estamos 4-4 e vai começar a ser difícil recuperar. Mas pronto. Eu acho também, então, a unanimidade é quanto à reação da equipa do Porto. Nós não podemos esperar outra coisa. E o grito da volta do Sérgio no final do jogo, vamos ter calma, não é? São 6 pontos, o campeonato vai parar, depois não se sabe como é que as equipas vêm, vai haver lesões, vai haver castigos e não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. O Benfica até agora ainda não perdeu nenhum jogo, mas não se sabe como é que vai reagir, como o Zé disse, quando tiver a primeira derrota no campeonato, não é? E nós todos sabemos que, para dizer bem, quando se ganha, está tudo bem, é tudo uma maravilha. O pior é quando se perde, zangam-se as comadres e começa-se a saber algumas verdades. E vamos lá ver o que é que se passa lá dentro. Mas pronto, mas isto é igual para todos. Eu
estou muito satisfeito com a equipa do Porto, mas eu estava mesmo contente no final do jogo, apesar da derrota, porque eu, se fosse o Sérgio Conceição, fazia a mesma coisa. Eu ia tentar ganhar o jogo por 10. E o Sérgio Conceição ainda é pior do que nós, os adeptos que estão fora. Os adeptos querem ganhar com 10, com 9, ou até com 8, não é? Com 7 já não dava. Senão também eu ia tentar ganhar com 7. E a equipa a jogar, sempre a tentar lutar com todas as... Eu conheço equipas que nos tentam ganhar sem jogar. Mas pronto. Isso é que é pior. Por isso... é uma derrota ao fim de 10 jogos, ou o que é que jogamos com o Benfica, é inevitável que temos que perder, nós nunca vamos ganhar sempre, isto é futebol. Também não tinha graça isto, também não tinha graça. Não tinha graça, não é? E assim também damos algum ânimo às equipas adversárias que precisavam deste bocadinho de alegria, que parece que pronto, nós festejamos lá campeonatos e eles vêm aqui festejar uma vitória, muito bem. Vitória. Estão no direito deles, ganharam, não há nada a dizer, mas não vai dar este ano para ele ganhar o campeonato, só vai ser essa a diferença, mas eu também acho que vamos lá tentar ganhar e vamos ganhar com toda a certeza. E António, há pouco deste uma belíssima dica em relação à maneira de como o Porto quis jogar, mesmo estando a jogar depois com 10 unidades. E à conta disso, vou já passar para o próximo momento, que é o momento estatístico. O Porto, apesar de ter em quase todos os campos números ligeiramente abaixo, e já digo ligeiramente porque os números assim o dizem, ligeiramente abaixo do que aquilo que teve o Benfica, o que é certo é que o Porto acaba o jogo com 11 remates, 4 enquadrados, os mesmos remates enquadrados que a equipa do Benfica. Faz menos uma ação na área adversária, faz 24, a Benfica faz 25. São 4 cantos também para cada lado, mas tem, a mais do que o Benfica, tem 14 ações defensivas no meio campo adversário e tem 14 faltas cometidas. Neste caso até um ponto a favor do Porto, fez menos faltas do que fez a equipa do Benfica. No que concerne à posse de bola, acaba por acabar, passa a palavra, fica com 33% de posse de bola, muito por conta daquilo que da maior posse que a equipa do Benfica teve, mas apesar da maior parte da posse de bola pender para o lado do Benfica, o Porto, como o António disseste, o Porto não deixou de querer atacar, e acho que foi isso, Hélder, que mais deixou com os adeptos carregadinhos de agrado, por verem que, aliás, e não é de resto do ADN do Porto entregar o jogo, seja contra quem for, muito menos contra os rivais, mesmo estando a jogar com menos uma, neste caso com menos uma unidade, mas mesmo jogando com menos uma unidade, o Porto nunca deixou de querer ir para a frente, sabendo, obviamente, que do outro lado começavam a entrar unidades do lado do Benfica que poderiam e acabaram por fazer a diferença, como foi o caso do David Neres, que cruzou para o gol do Rafa. Mas quanto à equipa do Porto, dá para ver pelos números que, em termos de remates enquadrados, ações na área do Benfica, cantos e ações defensivas no meio campo do Benfica, o Porto, nestes campos, praticamente equivaleu-se ao seu grande rival Benfica. Sem dúvida. Aliás, o Porto nunca desiste e também fica um pau das estilhas. Mesmo já com 8, a gente não pode perder. Da equipa do Porto, teve bom destaque, que teve mal nas faltas, mas até lá até bom plano. O jogador que eu menos gostei foi o Evanilson, que eu acho que ou estava muito desgastado, mas nessa parte, pronto, eu acho que deve ser por isso. E o David Carmo ainda é muito lento, houve lá um lance nessa parte, na primeira parte ainda, que o David Carmo parece que é triciclo e que ia de moto, né? E o Fábio Cardoso compensou bem. A nível estatístico, eu estive no estádio e de facto os números não enganam, não é? São estes. A posse de bola, de facto, o Benfica teve muita posse de bola na segunda parte,
mas muitas vezes não na área, na parte aérea. E até que vejo que em termos de remates está muito equilibrado. Até a posse de bola está muito equilibrado. E não foi um jogo violento, ou seja, podes ver as faltas, não é um jogo muito faltoso. Eu acho que de facto o árbitro tentou agarrar o jogo e começou a dar amarelos em barra na primeira parte, depois dá no que dá, não é? Às vezes. E o jogo, mesmo o Porto a perder, não foi um jogo quesilento, não foi um jogo muito agressivo, no mau sentido. Os números revelam todo o jogo e pronto, acho que a estatística reflete do jogo. E deixa-me acrescentar, Hélder, que estavas a falar que não te tinha parecido no estádio que o jogo não tinha sido propriamente quesilento e com grandes paragens, até porque houve, em termos de faltas, foram 14 para o Porto e 19 para o Benfica. No final, feita a contabilização do tempo útil de jogo, jogaram-se 48 minutos e 11 segundos, o que dá uma percentagem de aproximadamente 48,6%. António, estes números, não só do tempo de jogo, mas também destes números que estão aí e que tu estás a vê-los, mostra claramente equilíbrio, mesmo com o Porto a jogar a maior parte do tempo com 10 jogadores. É verdade. Na segunda parte, o Porto entrou muito bem na partida, não é? O Sérgio tentou equilibrar um bocadinho a equipa, menos com menos um. Mas houve alturas em que não se apercebia que o Porto estava a jogar a menos um. O Porto sempre a tentar chegar à frente. Na posse de bola, era quase inevitável o Benfica ter mais posse de bola, com mais um elemento em campo. Podia circular muito mais a bola, o Porto tinha que sempre correr mais um bocadinho atrás da bola, mas o Benfica jogou sempre um bocadinho mais na expectativa de garantir o 0-0, não é? E depois ver no que é que dava, não é? Também queria ganhar o jogo, mas queria porque afinal o empate também não era mau para o Benfica, não é? E jogou mais pela certa. O Porto, quanto a mim, eu também estou de acordo com o Hélder, o Evanilson teve um bocadinho, tem estado até um bocadinho mais abaixo das expectativas. E eu tenho também outra observação, que é o PP. O PP, a defesa de direito, ele não compromete. E tanto o Rodrigo e o João Mário lesionados, o Sérgio escolhe ele para fazer o lugar. E ele faz bem o lugar, não há nada a dizer. Mas perdemos ali um elemento a meio campo que sai bem a jogar a bola, é rápido, muito rápido a sair. E neste jogo, a jogar a menos um, mas lá está, se ele tirasse um bocado nos pés, faltava um bocadinho à frente, isto vai dar sempre ao mesmo lado, e eu estava dentro, é que sabe, mas o PP, que faz sempre um bom jogo atrás, mas eu acho que à frente a equipa perde um bocadinho se ele não jogar à frente. Agora, as estatísticas demonstram claramente que o Porto não foi uma equipa fácil de derrotar, mesmo com 10, que jogou sempre a tentar fazer um golo e depois esperar, não é? Mas as coisas não aconteceram. É futebol. O futebol foi chato, mas como estamos todos a ver, estamos contentes com a exibição da equipa, com o treinador, não é? O treinador mesmo com 10 elementos, arranja sempre maneira de tentar ganhar o jogo, nunca ter medo, e este é, como o Francisco disse, é o ADN do Porto, e é assim que vamos continuar. José Sousa, para terminar este campo das estatísticas, já vamos poder falar de cada jogador em particular e de vocês darem as vossas pontuações também habituais. Fica realmente chega-se à conclusão de que foi um jogo claramente equilibrado, olhando para os números, apesar de os números darem um ligeiro, e acho que a palavra ligeira acaba por ser a mais adequada, ligeira vantagem ao Benfica, mas naquilo que são, por exemplo, os remates enquadrados, principalmente os remates enquadrados, aliás, os remates enquadrados e as ações na área adversária dá claro quase empate técnico, vamos chamar-lhe assim, entre as duas equipas, com o Porto a ter um ligeiro também
ascendente em relação ao Benfica nas ações defensivas no meio campo do Benfica. O que se pode aprender daqui que foi um jogo claramente equilibrado e no final a única coisa que fez a diferença é o resultado final. Olha, eu não tinha visto estatística nenhuma, a estatística era o que estava na minha cabeça do que eu vi em direto no jogo e, portanto, comprova-se. Eu disse que o resultado justo seria o empate. Se me apontassem uma arma à cabeça, foi aquilo que eu disse, e tivesse que escolher um, se fosse de forma justa, então puxaria um bocadinho mais a brasa ao clube adversário. A prova está aqui. O jogo foi completamente equilibrado e pronto. E não fizeram com que ele fosse ainda mais equilibrado, portanto, provocando ali um desequilíbrio que levou a este resultado. Se não fosse isso, não tenho a menor dúvida, 10-10, eu tenho a certeza que 10-10 o jogo era muito desequilibrado, mas era para o lado do Porto. Muito bem, vamos então deixar esta parte das estatísticas e vamos passar para outra, não tão estatístico quanto isso, vamos passar à análise de cada jogador, até porque há aqui também jogadores a destacar por parte da equipa do Porto, se calhar mais uns do que outros. Já vamos à análise de cada jogador, aliás, vamos agora já para a análise de cada jogador individualmente. O Otávio na equipa do Porto foi o jogador que claramente se destacou e daqui a pouco também já vou pôr aí uma imagem das estatísticas e dos campos onde o Otávio esteve claramente por cima. Na equipa do Porto ia ser um jogador completamente diferencial e diferenciado neste jogo. Vimos mais uma vez o Otávio a jogar como se fosse uma aranha, estava em todo lado, só faltou estar na baliza, só faltou fazer o lugar do Diogo. E acho que se calhar o Diogo também não se importaria muito que o Otávio fizesse a posição dele. O Otávio leva a melhor pontuação e não estou a falar da pontuação dada pela Goal Point, atenção, estou a falar no cômputo geral. O Otávio bem pode levar a pontuação de melhor jogador em campo por parte da equipa do Porto, porque, e curiosamente, o Otávio joga bem em qualquer posição, obviamente. Mas António, o Otávio, quando o Porto estava a jogar com menos um, e principalmente na segunda parte, vimos o Otávio muito mais a jogar no lugar do Eustáquio, a jogar muito mais por dentro e deu particularmente bem conta do recado. Agora, força, podes avançar com a tua avaliação jogador a jogador. Eu concordo, mas o Otávio, o normal é isso. É ele aparecer em todo lado, que este já é um habitué. Diz? Já é um habitué. Já é um habitué. Ele pede sempre a bola, não se esconde no jogo. Agora, num jogo em que estamos a jogar com 10, há sempre alguém, todos têm que dar mais um bocadinho. E o Otávio ainda dá mais esse bocadinho também, não é? Quando é preciso. E apareceu sempre onde era preciso, não é? Depois aparecia em todo lado. Lá está, era tal aranha que aparece em todo lado, que alguém tem que tapar aquele buraco, não é? E calhou a ele, que era ali na zona dele, e ele tentou tapar os buracos todos que aparecem, mas lá está, também não dura sempre. Mas foi sem dúvida, se calhar, o melhor elemento em campo no jogo. Mas depois também queria ressalvar aqui o Taremi. O Taremi também depois recuou um bocadinho e também tentou ajudar ali um bocado a meio campo. O Taremi é aquele falso ponta de lança, que é um ponta de lança com muita técnica, um jogador que sabe jogar a bola, muito inteligente, que sabe aparecer nos momentos e também esteve bem no jogo. Pela negativa, como disse há bocadinho, o Edmilson não apareceu no jogo. O Ivanilson. Devia ter aparecido um bocadinho mais, na altura em que estávamos a jogar com 10, mas pronto, mas já tem bons jogos para cá, o Edmilson está um bocadinho a cair, mas vamos ver se recupera para outros jogos. Na defesa, toda a gente teve mais ou menos bem, não houve ali grandes, também o Benfica também lá está, não teve as suas oportunidades, claro que teve, aquela que foi ao poste e à trave, mas a defesa do Porto teve segura, lá está, o PP atrás não compromete nada, eu acho que perdemos um bocadinho à frente,
mas o PP não compromete. O Zaidu teve ao seu nível. O Zaidu nem joga bem nem joga mal, joga a bola. Ele só joga, faz o que é preciso e pouco mais. Ele, quando tem espaço, pode sempre aproveitar para correr e nem sempre aproveita. Não é que ele é um jogador rápido a levar a bola no pé. E também o jogo contra o Benfica ia jogar com 10, também não dava muito para sair assim, porque corria-se o risco de perder a bola. Os centrais estiveram bem. O Uribe também não comprometeu, embora o Uribe já foi mais eufórico a jogar, não é? Acho que anda um bocadinho apagado, não está a comprometer, mas está um bocadinho apagado. Não é que o Uribe também que aparece, como já houve uns jogos atrás, que aparece sempre em alta. E ali no meio campo, lá está, o Otávio destacou-se claramente, o Eustáquio, pronto, lá está, aconteceu. Aquilo acontece, não se pode dizer a qualquer jogador que isso não pode acontecer a qualquer um jogador. Não, 2 entradas daquelas e vir para a rua e jogar só 20 minutos, coisas que raramente acontecem, mas pode acontecer. E no cômputo geral, a equipa do Porto esteve bem, sempre a jogar para a frente. O Verón, quando entrou, também se vê outra dinâmica à frente. Ele tentou, com a sua velocidade, levar a equipa mais para a frente, mas o Benfica também marcou logo a seguir. Foi pouco depois de ele ter entrado e depois o Benfica resguardou-se mais, como é óbvio, e o Porto já não teve pedalada para chegar à frente. José Sousa, agora é contigo. O Otávio destacou-se de todos os outros, mas certamente também quererás dar a tua palavra em relação a cada jogador que esteve em campo, de referir que ainda entraram na equipa do Porto, como disse o António bem, o Gabriel Verón, entrou também o Tony Martínez, o Wendel para o lugar do Zaidu e ainda entrou também o Rodrigo Conceição para jogar na direita. Olha, eu concordo com o melhor jogador de cada uma das equipas, sendo que o jogador da outra equipa devia ter um 9, porque ele teve uma defesa absolutamente galáctica, em que se não a tivesse conseguido fazer, a história do jogo seria completamente diferente. Portanto, acho que se deve dar o mérito a quem o tem. Portanto, eu dava nota máxima ao guarda-redes da equipa adversária. Dentro da equipa do Porto, eu concordo que o Otávio foi melhor em campo. Tirando isso, não concordo com nada do que está aqui. Porque pronto, o Diogo Costa teve um bom nível, portanto fez o que podia. Não percebo porque é que as notas do PP são sempre tão baixas. Para mim, o PP rivaliza, mesmo neste jogo, com o Otávio pelo melhor em campo. Não consigo perceber uma diferença tão grande entre os dois. Eu vi o PP a jogar a defesa direito e a fazer jogadas extraordinárias dentro da área do Benfica nos últimos 15 minutos de jogo, em que se notava, numa delas, que ele já quase que nem conseguia recuperar a voltar à sua posição inicial. Voltou, e quando eu achava que ele não conseguia sequer passar o meio campo, ele voltou a fazer outra. Portanto, é um jogador extraordinário. Portanto, o PP merecia uma nota muito semelhante à do Otávio. O Taremi teve uma boa nota. O Taremi é um jogador que joga para a equipa, jogou bem, ajudou a defender, ajudou a atacar, teve a melhor oportunidade do golo do Porto, num cabeceamento fantástico. O Ivanilson, não consigo perceber porque é que teve melhor nota do que a maior parte dos jogadores que estão ali dentro, porque apesar de não ter jogado mal, já foi aqui dito, se calhar é dos nossos olhos, mas não me pareceu que tivesse uma exibição de mão cheia. O Galeno, reparem, o Galeno foi o jogador que foi mais prejudicado pela expulsão do Eustáquio, foi o Galeno. Porque o Galeno, enquanto havia Eustáquio, já tinha amarelado 2 ou 3 jogadores do Benfica e estava absolutamente imparável. E, portanto, só o paravam com recurso à falta. Depois, claro, com o Porto a ter que recuar, os metros onde se decidia, onde se ganhava essa preponderância, passou a ser um par de metros atrás e, portanto, não dava para ter o mesmo tipo de influência. Portanto, acho que o Galeno é o principal, em termos de exibições individuais, é o principal prejudicado pela expulsão do Eustáquio. O Eustáquio, eu gosto muito dele, mas isto é imperdoável, não é aceitável. Eu percebo que faz parte, são as dores de crescimento, ele nunca mais fará isto na sua vida, seguramente, mas pagou um bocado o preço da inexperiência, e eu creio que tenho a certeza que é o primeiro Porto-Benfica em que ele joga de início,
e pagou o preço da inexperiência, não há dúvida nenhuma. Podia e deveria ter sido avisado por colegas e por todo o staff, mas foi muito rápido. Acho que não deu tempo. Entre a primeira e a segunda falta foi realmente muito fraco. Para mim foi inacreditável. O Uribe teve uma exibição o quanto basta. Também estou de acordo, tem estado uns furitos abaixo daquilo que nos habituou, mas mesmo assim com uma vitória bastante alta. Quanto ao David Carmo, o David Carmo acho que tem margem ainda para progredir. Não creio que tivesse sido melhor, como aponta aqui estas notas, do que o Fábio Cardoso. Acho que o Fábio Cardoso teve uma posição muito forte em campo. É um jogador que joga mesmo a Porto. Acho que o David Carmo ainda tem que ganhar tem que beber mais deste ADN. Eu não creio que esteja ainda no nível do Fábio Cardoso, não na qualidade técnica, que não vou questionar isso, mas sobretudo na garra e um saber vestir a camisola a Porto. Acho que o Fábio Cardoso consegue transmitir aquilo que é efetivamente o Porto. O Zaidu é um jogador que não consegue manter uma regularidade ao longo do encontro, mas não comprometeu, e quando foi chamado a atacar, atacou que nem uma flecha. Também tinha que defender ali um flanco difícil, especialmente difícil, mas acho que teve uma boa exibição, ou pelo menos quanto baste. O Verón entrou muito bem, foi pena não conseguir aquele remate que fez já perto do final, com que a bola não entrasse, era merecido que entrasse. O Tony Martínez entrou cheio de vontade, mas não conseguiu acrescentar, e o Wendel também pouco tempo teve efetivamente em campo, mas entrou exatamente para compensar aquilo que é às vezes as irregularidades do próprio Zaidu, e acho que passei pela equipa toda. Sim, Hélder, só faltas tu, não olhando para as pontuações que estão, até porque eu coloquei aqui, não foi tanto pelas pontuações em si, até foi mais para vocês terem, em vez de estarem a pensar de cabeça, terem já à vossa frente os jogadores que jogaram. Não olhando para as pontuações em si, que avaliação é que tu fazes de cada jogador do Porto? Olha, como há pouco referi, os únicos jogadores que eu menos gostei foi o Evanilson. Se pelo desgaste, se foi por não ter apoio suficiente, porque jogava com menos um, pronto, não teve tão bem como esteve no início da época. E também o David Carmo teve ali um outro lance em que ele perdeu a velocidade para, não só para o Rafa, mas para o travessão do Benfica. O resto da equipa, pronto, hoje está aqui, pronto, como foi expulso, tem sido penalizada, porque foi umas faltas sem necessidade, não é? Não sei se foi pela intensidade do jogo, falta de experiência, um jogador ainda novo no nosso campeonato, e nestes jogos mais a doer, conta muito a experiência nestes jogos, ou neste tipo de jogos. O resto da equipa, o Diogo Costa, para variar, teve muito bem. Aliás, ia ser um autogol do David Carmo e ele faz uma defesa impossível. Foi mesmo à minha frente e impecável. O Fábio Cardoso está-me a surpreender. Está a conseguir tomar o lugar do Pepe num eixo da defesa. E até acho que o Fernando Santos, se não for muito conservador, pode levar ao Mundial, pelo menos para se não jogar de início, para estar na equipa do Nacional. O Zaidu, pronto, como disse o António, pronto, nem joga bem, nem joga mal, pronto, só joga a bola, não é? Embora tenha um outro lance que eu gostei, que ele conseguiu arranjar para o lado esquerdo. O PP é pena jogar no lado direito, mas pronto, não havia mais ninguém para jogar ali. O Sérgio teve de improvisar. O meio-campo, o Otávio, aquele jogador já se vê que está bom, porque ele corre, morde quase, agarra, faz 30 por uma linha, é um jogador muito importante. O Uribe, como diz o António e o José Sousa, não teve tão bem como os outros jogos, mas também assim, estava sozinho, não é? Faltava um no meio campo e ele estava a tapar todos os buracos e não é fácil. O Galeno foi pena, porque ele de facto tinha sacado já dois amarelos à equipa adversária e estava cheio de gás para continuar a furar pelo lado esquerdo e pelo lado direito, e com a expulsão de Eustáquio de facto perdeu ali a sua mobilidade nas alas. E o Taremi, ele tem uma bola de golo que eu ainda estou a perceber como é que o guarda-redes do Benfica defendeu aquela bola, que é uma bola de golo, não é? Foi à minha frente e o guarda-redes esteve muito bem.
Os que entraram, gostei do Beron, foi pena, foi o gol do Benfica que estava logo a seguir. O Conceição e o Wendel não mostraram muito, e o Tony Martínez não teve espaço para mostrar o seu futebol, mas como geral gostei muito da equipa do Porto, apesar de termos perdido, acho que temos bem, portanto a tendência é só melhorar. Muito bem, vamos só aqui acabar de falar deste Porto-Benfica, e como disse há pouco, eu disse que ia colocar aqui um jogador em destaque que já foi destacado, mas ainda assim vou voltar outra vez a frisar o jogador e o jogaço que ele fez de início até ao fim. Otávio, de seu nome, fez um jogo tremendo, mais um jogo tremendo, em condições mais complicadas do que até tem sido habitual. E digo isto porque o Porto estava a jogar com menos uma unidade, portanto ainda mais preponderante se tornou no jogo do Porto. É claramente, ou talvez seja um dos principais motores de arranque e não só da equipa do Porto. Teve 2 duelos aéreos ofensivos e 2 ganhos, teve 5 passos para finalização, 2 passos de ruptura, 5 faltas sofridas, 3 ações defensivas no meio campo adversário, 5 desarmes e 2 bloqueios de passo ao cruzamento. Hélder, é a confirmação, ou é mais uma confirmação do jogador Zaço que aqui está? Sim. Mostra-se, vê-se que tem empenhamento com a equipa, como agora é o capitão, porque o Pepe está lesionado e não sei se vai recuperar tão cedo. Aliás, o jogador na equipa com mais tempo de clube neste momento. Está cá, salvou há 5 anos, desde que regressou do Vitória, não é? Portanto, é um jogador com muitos anos de casa. E aquele jogador que não sabe jogar mal. Mesmo na altura, quando ele estava lesionado e recuperou, notava-se que às vezes ainda evitava um pouco o choque o adversário, mas pronto, vê-se que está completamente recuperado. E pelos números das estatísticas que estão aí, mostra-se que é um jogador muito importante para a equipa, sim, sem dúvida. E dos mais experientes nesta altura. José Sousa, o Otávio é dos melhores jogadores do Porto e como os portistas gostam de dizer, é um jogador a Porto. Certo, é o capitão neste momento, não é? O Otávio, o Taremi, o PP são e o Diogo Costa, acho que são a espinha dorsal do Porto neste momento, e portanto a equipa tem que florescer à volta destes jogadores, porque são realmente o seu suporte. Mas eu não sei se queres que faça algum tipo mais de análise. Gostava passado está para trás, gostava de projetar o futuro e tentar perceber como é que vamos encarar estas exibições do Otávio na vitória que vamos ter amanhã. Mas é como preferis, Francisco. Sim, já lá vamos, ainda que muito curto, mas sim, já lá vamos, José Sousa. António, o Porto tem aqui um jogador e peras. Tem, eu dou só 2 exemplos do que é que penso para o Otávio. O Otávio é o treinador é o jogador que treina há mais tempo com o Sérgio Conceição, por isso eles já se devem conhecer de olhos fechados. Já pelo menos há 5 ou 6 épocas que está a trabalhar com ele, desde que ele está no Porto. E outra coisa que eu, no grupo dos meus amigos e conhecidos benfiquistas, se eu lhes perguntar quem é o jogador do Porto que menos gostam, toda a gente diz que é o Otávio. É verdade. Isso quer dizer que é um jogador a Porto, é daqueles jogadores que tem que jogar sempre, porque a gente só tem que ter jogadores que os outros não gostem. Por isso só mostra que é um bom jogador. Se gostarem muito do jogador, é melhor retirar da equipa. Por isso, se não gostando dele, eu estou satisfeito. Basicamente é só isso. Ora bem, saindo então do passado e projetando então o futuro, António, o que é que se pode esperar do Porto na Bélgica? Na Bélgica temos que, para não estarmos à espera do último jogo, que é com o Atlético, e o Atlético é uma equipa que joga um futebol assim um bocado ao manhoso,
digamos assim, que é um futebol muito provocatório, muito na base do vamos esperar e jogar devagarinho, é um jogo à Simeone, não é? E da porrada, não é? É muita luta, muito cá atrás, não se sofre golos e tentamos marcar um. Pronto, o Porto da última vez caiu na esparrela, estava aqui, precisava do empate e acabou por perder o jogo, não é? E depois toda a confusão que se gerou, não é? Espero que o Porto na Bélgica vá ganhar o jogo, para não estarmos à espera do último jogo aqui com o Atlético. Eu também estou convencido que se o Porto jogar cá como jogou lá, não deixar-se cair nas provocações dos jogadores e de todo o jogo em si, o Porto ainda é capaz de ganhar aqui também ao Atlético. Mas até pelos 4-0 que sofremos aqui, o Sérgio Conceição deve ter isso atravessado na garganta. E vai à Bélgica, sem dúvida nenhuma, para tentar ganhar o jogo, não por 4, não vale a pena, mas por 1 ou 2 é suficiente e o Porto tem equipa para isso. E também o jogo que o Bruges já está apurado. O Bruges. É o Bruges, não é? O Bruges já está apurado, por isso vai também jogar um bocadinho na expectativa e o Porto tem a sua possibilidade de ganhar o jogo e ficar apurado para os oitavos de final para a Liga dos Campeões. José Sousa, é o Porto a olhar para o futuro, sabendo que não pode cometer os erros que cometeu no passado frente ao Bruges. Não tenho dúvidas que, quer dizer, eu vejo futebol há 40 e tal anos e só vi aquilo uma vez, portanto, repetir 2 vezes em tão pouco tempo com a mesma equipa, acho que não, impossível não é, mas a probabilidade é ínfima, não é? Acho que o Porto vai ganhar. Acho que não vai ganhar por muitos. Eu só referi que o Clube Bruges é a única equipa na Liga dos Campeões que ainda não sofreu golos e já fez 4 jogos na Liga dos Campeões. Portanto, não é fácil marcar golos a estes senhores, mas o Porto vai sair lá com uma vitória. E espero que saia o Porto lá com uma vitória e que o Bayer Leverkusen, no mínimo, consiga um empate em Madrid. Portanto, eu estou mesmo confiante para amanhã, até porque, como a sorte não nos sorriu no último jogo, pronto, é justo que também vá sorrir um bocadinho agora e, portanto, nós consigamos trazer lá os 3 pontos. Repito a pergunta, Helder. É o Porto a aprender com os erros do passado? Sim, aliás, só se aprende quando se erra, não é? Portanto, e quando se erra e aprende, isso é bom. Agora, quando se comete o erro, muitas vezes. Está sempre a insistir, não é? Sempre a insistir no erro. Sei que não. Mas estou convencido que vamos fazer um bom resultado na Bélgica. Acho que o Porto agora, como o Bruges já está apurado, embora os pontos valem dinheiro, não é? E bastante dinheiro. Eu estou convencido que o Porto vai lá trazer da Bélgica com um resultado positivo, pelo menos um empate, mas eu acho que temos já para ganhar. E acho que a equipa do Porto, como mostrou no fim de semana passado com o Benfica, tem garra e o jogo, aqueles 4-0, acontece uma vez de vez em quando. Ainda bem que é só com o Porto só de vez em quando, não é? Mas acho que vamos lá ganhar. E acho que o Sérgio vai apertar uma equipa ofensiva. E eu até acho que vai jogar sem o Evanilson e com o Tony Martínez no ataque. Acho que vai apostar no Tony Martínez no ataque. E só assim vamos ganhar ou pontuar na Bélgica. Se formos jogar lá para o empate, é certinho, vamos perder. E no último jogo com o Atlético, temos que resolver já esta semana, porque se o Atlético vier cá tiver que ganhar mesmo, não sei. Ano passado também bastava empate, como disse o António, e depois foi aquele balde de água, não é fria, gelada. Fomos parar a Liga Europa, portanto. Mas acho que vamos fazer um bom resultado lá na Bélgica. Um resultado e um bom jogo, que é diferente isso. José Sousa, apontas para que 11? Olha, deixa-me só dizer uma coisa que é indo um bocadinho contra aquilo que eles disseram. Porque é um ponto de vista, eu respeito, o Clube Bruges não ter a pressão de pontuar para conseguir o seu apuramento, eu vejo como algo ao contrário, que é, eles não têm pressão e, portanto, podem jogar da maneira que quiserem, o que quer dizer que se nós ganharmos lá, a nossa vitória tem que ser ainda mais valorizada por isso. Portanto, eu acho que
só porque eles já estão apurados. A não ser que eles ponham a jogar os Júniors. Se eles puserem a jogar os Júniors, eu aí concordo com eles. Mas como acho que eles não vão pôr, acho que se o Porto ganhar lá, espero que depois as televisões e as rádios consigam dar o devido valor àquilo que há de ser a vitória, não é? Porque quando se valoriza clubes que conseguem ganhar a clubes que estão em oitavo e em nono de outras ligas europeias, também é preciso depois valorizar equipas que estão a lutar pelo título do seu país e que ainda não sofreram golos na Liga dos Campeões. Quanto à equipa titular, Isso depende da perspectiva dos jornalistas, não é? Portanto, mas e dos jornais. Vocês sabem que isso jornais. nunca vai acontecer, nunca nos vão dar o devido mérito. Isso nunca na vida vai acontecer, porque afinal isso não vem de jornais, vocês sabem. Claro, O Porto mas perdeu cabe-nos a nós, 4-0, vem na primeira cabe-nos a nós página. neste, Depois se ganhar 4-0, vem um cantinho, não é? Mas cabe-nos a nós, pelo menos neste momento, nestes poucos minutos que temos aqui para fazer a defesa da Gaza, pelo menos fazer lembrar bem, fica cá o ponto. A equipa do Porto vai ser o Diogo Costa, vai ser, se o João Mário recuperar, vai ser o João Mário, se não recuperar, vai ser o Conceição. Vai jogar o Zaidu, vai jogar o Carmo, vai jogar o Fábio Cardoso, vai jogar o Uribe, vai jogar o Otávio, o Eustáquio e o PP, vai jogar o Galeno e vai jogar o Taremi. Portanto, o Ivanilson não vai jogar de início, o Porto não vai jogar em 4-4-2, vai jogar em 4-3-3, e esta é a equipa que eu acho que, a não ser que o Conceição e o João Mário não joguem, então aí o Sérgio vai ter que adaptar novamente o PP, mas eu creio que pelo menos o Conceição de agora, o Rodrigo, vai jogar desde o início. Eu acho que vai só, na minha opinião, acho que a equipa base vai ser essa, para mim, mas vai jogar não o Galeno, vai entrar na segunda parte, já o Tony Martínez no ataque com o Taremi. Acho que a equipa do Bruges, se calhar bolas na área, o Tony Martínez tem essa valência e acho que o Porto vai apostar aí no Tony Martínez. Vamos ver. Para mim, desde que ganhe o Porto, certo? Desde que ganhe. Eu quero que o Porto tivesse o defesa direito em condições, ou o Rodrigo, ou o João Mário. Ou o João Mário. Para mim é diferente e mais tarde ou mais cedo o Rodrigo vai ter que fazer um jogo na Liga dos Campeões. E acho que vai ser este. Tem que ser este. Porque eu quero ver o PP um bocadinho mais à frente. Que o Porto ganha outro balanço ali do meio campo para a frente, quando ele pega na bola e tem espaço. O PP é muito rápido a sair. Até contra o Leverkusen, nós tivemos boas jogadas feitas por ele à frente. O Porto perde um bocadinho atrás e ele não compromete nada, faz sempre jogos bons, ainda vai à frente, tentar sempre, mas ele no meio campo, do meio campo para a frente, mais-valia, sem dúvida. É uma mais-valia da equipa. Por isso, ou com o Tony Martínez ou com o Galeno, o Zé costuma estar na equipa. Não é? É para ganhar. Para mim é meio diferente. Se for para ganhar, pode ser a equipa que ele disse. Não, pode ser a única alteração que eu acho que pode haver é o Tony Martínez para o Galeno, mas se ele der a oportunidade ao Tony Martínez, ele também merece, porque merece. Entra, ele é um jogador que corre para a frente e estou de acordo. Muito bem. Deixando este futuro próximo e olhando para o próximo futuro, José Sousa, o que é que se pode esperar na volta do Porto ao campeonato depois do jogo com o Bruges? Sem pensar naquilo que poderá ser o jogo com o Bruges, o que é que se vai suceder em São Miguel dos Açores? Uma vitória. Só não sei os números, mas posso já antecipar, vai ser 3-0. Vamos ganhar 3-0, golo do Taremi, golo do Ivanilson e golo do PP. Pronto. E na Bélgica vamos ganhar 2-0, já agora, e vai marcar o PP, e só porque o meu irmão ficar contente, marca o Tony Martínez. Pronto, está feito. Helder, agora é contigo. Eu acho que vamos ganhar por 2-0. Um do Tony Martínez e outro do Fábio Cardoso. Pronto, se é para tentar acertar também, eu acho que vai ser 2-0. É para tentar ser 2-0 e eu acho que é o Taremi que vai marcar os 2 golos. E se for calhar ganhar por 3, ele vai fazer um hat-trick. Hat-trick, é isso. Porque ele também já merece, que eu por acaso gosto muito do Taremi também. É um grande jogador e lá está, em Portugal não se dá ao devido mérito.
não é? Já agora, António, só para terminar, Francisco, aquele penalti do Sporting esta semana, se fosse o Taremi, ai Jesus, não é? Qual o penalti? Agora não estou a recordar. Agora aqui o campeonato, com o Casa Pia, acho que é o inglês, chama-se o Edwards. Sim. Pá, que ele cai Que ele ficou no ombro, não é? Eu por acaso disse exatamente isso aqui em casa. Se fosse o Taremi, dizia, ei, fiteiro, piscineiro, pá, que foi o gajo do Sporting, pronto. Não, isso só vejo os azuis. Não, eu por acaso vi. Eu gosto de ver os rivais, para gente, os rivais. Mas é aqueles penaltis, se fosse o Taremi, dizias, é antidesportivo, pá, que é do Sporting. Mas vocês já sabem o que a casa gasta, não é? É verdade, pá. Isso a mim não me afeta, porque a gente tem as nossas opiniões. Pá, mas estavam a 1 e foi o gol do 2-1, portanto. Foi. É aqueles lances. É aí que se pode os campeonatos. Esses jogos pois é. Ora bem, este 45 minutos a Porto vai ficar por aqui. No próximo sábado, o Porto, aliás, por acaso é curioso, volta outra vez a acontecer, os 3 grandes jogarem não ao mesmo tempo, mas no mesmo dia. O sábado vai abrir com o Porto às 3h30 da tarde, hora continental, menos 1 hora nos Açores, portanto às 2h30 hora açoriana, o Porto joga com o Santa Clara. Vamos lá ver o que é que se vai suceder nos Açores, se o Porto vai regressar às vitórias como vocês querem, ou se acontecerá outra coisa. Mas para isso vamos ter de esperar até sábado. Durante esta quarta-feira, o Porto vai jogar, ou neste caso, na altura em que o programa vai passar, o Porto já jogou, portanto, tudo aquilo que foi dito em relação tudo aquilo que foi dito em relação ao Bruges Porto poderá ficar sem efeito ou não, conforme aquilo que acontecer às 5h45, ou que aconteceu às 5h45, em Bruges, na Bélgica. Meus caros, mais uma vez, obrigado por cá terem estado. Para a semana vai haver mais motivo de conversa. Vamos falar do jogo da Liga dos Campeões, vamos falar do jogo com o Santa Clara e vamos continuar a falar sobre o Futebol Clube do Porto.